Pai, nós te pedimos também que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Precisamos e queremos te ouvir, Senhor. Nos orienta, nos instrui para a tua glória, para o nosso bem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Família, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo 2. Daniel 2, versículo 10. Daniel 2:10 diz assim, ó: os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que pode fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa a algum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que lhe ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou a Arioque, oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, para que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amém. Meus amados, o que nós fazemos quando estamos diante de uma situação que nós não podemos resolver, mas também da qual nós não podemos fugir? O que fazer? Como se posicionar? É interessante olhar para a vida de Daniel e a gente vai aprender muito com ele. E eu creio que sairemos daqui hoje, não gosto de usar muito essa palavra, porque ela está meio desgastada pelo modismo, mas eu creio que sairemos daqui hoje empoderados no Senhor, para viver coisas muito especiais. E eu já fico feliz não só por você, mas pela sua família também, por quem te cerca, pelos seus amigos, porque eles vão poder ser muito abençoados a partir da sua vida, na compreensão disso aqui hoje. Preste atenção. Durante o Império Babilônico, Nabucodonosor tinha uma estratégia muito interessante. Cada reino que ele conquistava, ao invés de destruir todo mundo, ele escravizava o povo. E ele percebia quem era dentre o povo destacado, inteligente, estudioso, capacitado.
jovens especialmente. E ele pegava essas pessoas, trazia para fazer um tipo de uma faculdade caldeia, porque era o povo dele, era caldeu. Eles faziam uma faculdade caldeia, depois que eles aprendiam a língua, os costumes dos caldeus, Nabucodonosor ia dando funções na corte dele para esses sábios. E viravam conselheiros, viravam alguns que tinham uma vertente mística, um adivinho, um vidente, um astrólogo, iam servindo ao rei de alguma forma ali. Quando ele conquistou Jerusalém, não foi diferente. Ele pegou os jovens notáveis, dentre eles Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos pelos nomes que ganharam lá na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles fizeram escola lá e tal, e eram destacados de fato. Mas um dia o rei teve um sonho que lhe perturbou muito, e ele acordou muito abalado com esse sonho. De fato é um sonho interessantíssimo, aquele sonho da estátua de ouro, que revela como será o fim do reino dele, os reinos que virão depois. É um sonho, depois estuda sobre isso, interessantíssimo, que mostra a chegada do reino do Messias. É profético, muito maravilhoso você ver como Deus revela as coisas. Mas ele não sabe o que significa aquilo, que ele sabe que é importante, mas ele não sabe o que significa e ele quer uma interpretação. Só que geralmente, o que é que os reis faziam? Contavam os sonhos para os seus sábios, para os seus adivinhos, e o pessoal dava a sua interpretação, o que poderia ocasionar interpretações erradas, não é verdade? Ainda mais sob pressão de ter que dar uma interpretação. Então boa parte da interpretação que era dada era equivocada. Nabucodonosor estava tão perturbado com esse sonho que ele falou: eu não posso correr o risco de ser errada a interpretação, eu tenho que ter certeza de que ela é fidedigna. E para eu ter certeza, eu peço o seguinte para vocês, adivinhos, magos, astrólogos: me digam o que eu sonhei. Me digam o que eu sonhei, porque eu tenho certeza que vocês adivinharam mesmo, que vocês se conectaram mesmo com as coisas místicas e que são capazes de interpretar. Se vocês não disserem o que eu sonhei sem eu contar, aí eu não acredito. Aí o pessoal aí, rapaz, a gente não vai poder dar um migué hoje não, viu? Olhou um para o outro assim: agora, rapaz, ChatGPT, o que é que ele sonhou? GPT não sabia também. E aí eles olharam para o rei e falaram assim: rei, é o seguinte, isso aí não dá não, senhor. Aí o senhor quebrou as regras do jogo. O senhor conta, a gente enrola. Agora, se o senhor não contar, como a gente vai te enrolar? Não tem como. Ele disse: rei, é o seguinte, isso aí, só quem pode fazer são os deuses. Agora, olha que interessante, olha que coisa forte. Só quem pode fazer são os deuses, mas eles não habitam entre nós. Nós não temos acesso aos deuses. A gente não pode ir lá e pegar dos deuses. Os deuses, eles são inacessíveis, é difícil lidar com os deuses. Então a gente não tem como fazer isso, infelizmente. Aí o rei ficou furioso, porque o rei tratava essa turma muito bem. Se você ler o texto, diz que o rei colocava eles para comerem na mesa do rei, na comida do rei. Então eram bem tratados, o rei investia alto nessa turma. Quando ele vê agora que precisa e que eles não lhes são úteis, segundo o critério dele, ele manda demitir todo mundo. Mas a demissão dele é meio pesada, sabe? As cabeças iam rolar literalmente. E aí Arioque, o chefe da guarda do rei, começa a reunir a turma para matar. Daniel não está, Daniel não é consultado, talvez porque não tem essa função ainda aos olhos do rei de interpretar sonho, ou talvez porque ele não chegou nesse nível ainda de confiança do rei para ser consultado. Mas ele é um dos sábios. O rei falou: mata todo mundo, pega essa classe toda e elimina, não quero mais ninguém. E aí Arioque saiu reunindo os sábios, e quando ele encontra Daniel, ele diz: Daniel, bom, ali é onde morrer. E aí Daniel diz: como assim, rapaz? Calma aí. E Arioque conta a situação. A Daniel fala assim: por favor, me deixa falar com o rei. E Arioque ajeita para Daniel falar com o rei. E Daniel vai diante do rei e fala: rei, segura um pouquinho aí, respira fundo aí, conta até 10. Calma, rei, respiração, né? Cheira a florzinha, sopra a florzinha, segura um pouquinho, o senhor está muito azoado. Rei, me dá um tempinho que eu vou dar a interpretação. Agora, gente, pense comigo aí, que coragem desse homem.
Porque se o rei está furioso com o pessoal que ele pediu e o pessoal disse que não consegue, imagina a fúria do rei com um cara que disse que vai entregar e não entrega, caso ele não entregue. Se ele ia matar os outros, Daniel ia fazer picadinha assim. Que coragem de Daniel. E o que Daniel tem para fazer isso? No que ele confia? Ele não sabe o sonho ainda. Ele não tem nenhuma informação privilegiada. Ele não tem poder para fazer isso. Depois ele vai dizer ao rei mais tarde: rei, o que o senhor, ele vai dizer também, o que o senhor pede, rei, homem nenhum pode fazer, sábio nenhum pode fazer. Como é que ele se compromete com algo que ele não pode fazer, que ele não pode entregar? Irmãos, era uma situação que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele vai confiando em quê? Ele vai confiando em Deus, no seu Deus, na misericórdia do seu Deus. Mas qual é a ferramenta que ele tem? A oração. Daniel vai apostar tudo na oração. Daniel se move em algo tão complexo, tão perigoso, tão importante, tendo como única coisa a fazer orar. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi isso algumas vezes. É tenso, mas é maravilhoso. Quando você percebe que a única coisa que você pode fazer é orar. E é aí que você experimenta os maiores milagres, as maiores respostas, as coisas mais extraordinárias. É quando você fala: eu vou orar. E você tem coragem de se mover assim, porque você confia em Deus. Não é que Deus é obrigado a fazer o que você pede, mas você sabe que Deus cuida de você. Você sabe que uma resposta ao menos Deus te dará, ainda que seja o consolo para você morrer melhor. Ô Dan, infelizmente não vou poder revelar não, você vai morrer, mas eu estarei contigo. Quando você passar no vale da sombra da morte, eu vou pegar na tua mão. Isso é maravilhoso, amém, gente? A gente brinca aqui, mas é maravilhoso. Se for para sofrer, que seja com Ele. Se for para morrer, que seja com Ele. Como os amigos de Daniel fizeram no capítulo 3, o capítulo seguinte. O mesmo Nabucodonosor falou: se vocês não se prostrarem diante da estátua, vocês vão para a fornalha. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele falou assim: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele pode livrar. Mas também, se Ele não quiser, a gente vai para a fornalha com Ele. Sabe o que aconteceu? Deus não os livrou de serem jogados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Mas quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele disse: nossa, eu lancei 3, mas tem 4 lá dentro. Deus estava ali representado num anjo, ou quem sabe na própria teofania. O próprio Deus estava ali, porque nem sempre Ele vai te livrar da fornalha, mas quando você confia e busca Ele, Ele vai passar na fornalha com você. Quando passares pelo fogo, Ele disse a Israel: eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então Daniel fala: olha, eu não vou passar essa situação sem orar, sem me mover em oração. O que eu tenho é isso. E ele vai se dedicar à oração para resolver algo tão complexo e tão difícil na vida dele. Porque ele sabe, meus irmãos, o que diz em Tiago 5,16: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Toque em alguém e diga assim: irmão, pode muito. Muito. E aí Tiago continua dizendo assim: porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, ou seja, tinham fraquezas humanas que nós temos. Entretanto, ele orou e o céu fechou por 3 anos. Orou de novo e o céu abriu. Gente, se você quiser um termômetro da sua vida espiritual, esse termômetro é a sua vida de oração. Um crente, quem de fato confia em Deus,
Acredito que não há expressão maior dessa confiança do que uma análise da sua vida de oração. Porque se eu realmente creio que eu tenho acesso a um Deus tão poderoso, tão bom, que em Jesus Cristo se tornou meu Pai pela misericórdia, pela obra da cruz, perdoou os meus pecados e me fez seu filho amado, como é que eu não vou orar, meu irmão? Diante de uma situação difícil, se você conhece alguém que pode ajudar, eu conheço um vereador, um deputado, eu conheço um governador, eu conheço um desembargador, eu conheço o prefeito, você não vai a ele. Você não tenta conversar com ele de forma, se for lícito, né, o seu pedido, você fala. Agora imagina que você é filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus que Jesus disse sobre ele em João 11, diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. E nós somos filhos amados como Jesus. Como é que a gente passa por coisas tão importantes na vida sem uma dedicação suficiente em oração? Sem gerar as coisas em oração. Por exemplo, Neemias, é muito interessante isso. O texto fala que Neemias, ele recebe a notícia de que Jerusalém está destruída, e ele fica muito triste, ele vai orar. Isso é o mês de Quisleu, está aí no capítulo 1. E ele vai orar, ele começa a orar para que Deus dê a ele favor diante do rei que ele serve, ele é copeiro do rei. E o texto fala que é no mês de Nisan, ou seja, 4 meses depois, que o rei finalmente vai dar uma oportunidade para Neemias falar. Mas Neemias estava 4 meses se preparando em oração para essa oportunidade. 4 meses orando. Quando surge a oportunidade, ele está cheio da graça, da sabedoria de Deus. Deus abriu a oportunidade, preparou Neemias na oração, e a vida de Neemias foi vitoriosa para a glória de Deus. Agora eu te pergunto, meu irmão, como é que está a sua oração diante desse desafio que você está vivendo? Diante da sua vida. A gente às vezes tem uma vida tão pobre de oração, que sabe o que significa isso para a gente? Significa que na verdade, ou a gente não crê o suficiente, ou a gente é incrédulo, né? Ou a gente está com um problema mal resolvido de culpa, e a gente não quer ir ao Senhor por isso. Porque, gente, não é possível que a gente creia na palavra e a gente não tenha uma vida dedicada de oração. Pastor, mas sabe o que acontece? É porque, na verdade, como é que eu vou a Deus assim? Daniel é Daniel, um cara praticamente perfeito na Bíblia, né? Gente, isso é real, sabia? De fato, quem nós somos pesa quando vamos orar. Isso não é mentira, não. Por exemplo, lá em Jeremias capítulo 15, Jeremias está orando para que esse cativeiro babilônico, é antes de Daniel, ele está orando para que Nabucodonosor nem conquiste Jerusalém. Aí ele falou: vai decidir, Nabucodonosor vai conquistar Jerusalém sim. E ele: Senhor, não. Aí na hora que para ele desistir, Deus falou assim: Jeremias, eu vou lhe contar uma coisa, Bion. Jeremias 15:1. Se tivesse aqui diante de mim Moisés e Samuel juntos, os dois juntos, você sabe que os dois são um pouquinho mais que você, né? Se tivesse os dois juntos orando, eu não ia ouvir, meu. Então, são você sozinho ainda aqui, sem comunhão, sem unidade. Não fosse os dois juntos aqui, eu não ia. Não é você sozinho, não vai, Jeremias. Aí você pensa: rapaz, esse Jeremias não podia pedir qualquer coisa, porque quem sou eu? Gente, e é verdade. Mas a boa notícia é que você não vai no seu nome. A partir da cruz do Calvário, sabe como nós vamos diante de Deus? Nós vamos debaixo do nome maravilhoso de Jesus. Sabe o que é em nome de alguém? Eu até contei uma historinha, mas cedo eu vou contar de novo. Lá na fazenda do meu avô, tinha o seu João, ele tinha uma venda. A vendinha dele era dentro da fazenda. Ou seja, ele praticamente devia tudo ao meu avô, porque a vendinha era lá dentro da fazenda do meu avô, tudo do meu avô. Mas o seu João era assim. Pelo menos com a gente que era criança. Ele não gostava muito da gente. Porque e aí eu e meus primos lá, a gente estava jogando bola, tal, a gente estava com sede, quer tomar um refrigerante, estava com fome, quer comer um biscoito. O João disse: não, fiado, não. O seu João, depois meu avô, meu pai passa aqui: não. Ele não dava uma bala, lembra da Ice Kiss, né? Não dava uma, nada.
Seu João era assim. Aí quando a gente lembrava porque era ruim ir em casa, porque era longe, a sede tinha que subir, a serra, não sei o quê. Quando a gente lembrava, a gente falava, hoje a gente pega Seu João. Minha avó, faz um bilhetinho aí. Minha avó, a gente pegava um bilhetinho, uma bolsa, vale lanche. Só era isso. Eu botava a assinatura dela embaixo, Geni, meu amigo. A gente fazia de propósito. Seu João, dá um biscoito aí. Não. Seu João, quando ele viu o bilhete, ele se tremia todo. Vocês querem o quê? Com raiva, mas dava. Vocês querem o quê? Aquele. Ah, tome. E dava tudo porque a gente pedia. Porque agora não era só aqueles meninos, não era só aqueles meninos chatos que ele não gostava, abusado. Agora estava ali o nome de alguém que ele respeitava, alguém que tinha crédito com ele. Agora ele dava tudo. Você tem que entender que é exatamente isso que acontece conosco diante de Deus. Quando nós confiamos em Jesus, sabe o que acontece? O mérito de Cristo vem sobre nós. Jesus disse, tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai fará. Vocês estão em mim. Nós temos que entender o que é estar em Cristo, gente. Por exemplo, você entender a profundidade disso. Lá no Antigo Testamento tinha um tabernáculo, depois virou o templo, e lá no âmago da coisa tinha o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e onde Deus se manifestava com glória. Era o lugar mais sagrado do mundo, do universo. Era aquele lugar ali, o universo físico, né? Era aquele lugar ali, o Santo dos Santos. Era tão santo aquele lugar que só poderia entrar um homem, e uma vez por ano. Esse homem era o sumo sacerdote, o cara que deveria ser o mais santo da nação, e entrava morrendo de medo de estar em pecado e morrer lá dentro, porque era muito santo aquele lugar, e era uma vez por ano. Você teria coragem de entrar lá? Sabe o que o Evangelho nos traz como revelação? Hebreus 10:19, ele fala assim, ó: tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quando? Todo dia. Não existe mais um Santo dos Santos físico, mas existe um Santo dos Santos espiritual, que é muito melhor, porque se fosse físico, a gente tinha que ficar todo mundo indo para Israel o tempo todo para ter em comunhão com Deus. Mas existe um que se manifesta no seu quarto, quando você fecha a porta. O Senhor falou assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta, o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. A gente fala assim, ó, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Você tem que entrar na presença de Deus com a confiança de quem está entrando num lugar de intimidade poderosa. Eu estou aqui falando face a face com o Deus poderoso, não pelo meu mérito, mas pelo que Jesus fez por mim. Isso não significa que eu vá buscar a Deus conformado com os meus pecados. Pelo contrário, quem pensa isso não entendeu o Evangelho. O Evangelho é o constrangimento que a graça me causa, que esse amor me causa, que me faz querer ser cada vez mais santo para a glória dEle. Quando eu entro lá, se eu estiver em pecado, eu me arrependo, eu confesso, porque também é lugar de confissão, de tratamento, de santificação. É ali diante dEle. Mas eu vou, eu não deixo de ir. Eu conto com o Senhor. Gente, não tem um grande homem ou uma grande mulher de Deus na Escritura que não fosse um homem dedicado à oração. Jesus, Deus encarnado, era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Veja Lucas capítulo 6, gente. Jesus, ele passa a noite toda orando antes de escolher seus 12 apóstolos. E passar a noite toda orando para tomar uma boa decisão. Jesus! E a gente às vezes decide coisas tão importantes em nossa vida sem um pingo de oração. Isso é arrogância, isso é soberba, é confiar muito em nós mesmos, em nossa inteligência, em nossa experiência. E ao soberbo Deus não dá graça não, ao contrário, Deus resiste. Mas o humilde, ele fala, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não sei como decidir sem o Senhor, sem a tua graça. Ele vai gerar. E Jesus gerou a decisão em 6 meses, em 6 horas de oração, talvez. Como eu falei, Neemias, em 4 meses. Então você tem que orar 1 ano, 2, 3, 10 por alguma coisa. Eu não sei. Até que Deus diga, está na hora certa.
Essa perseverança será necessária. Esse tempo será fundamental. Porque essa perseverança ela tem uma função muito importante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a gente tem que entender que sem uma vida dedicada à oração, meus amados, a gente não vai experimentar nada do que Deus tem pra gente. Sabe? Ou muito pouco do que Deus tem pra gente. Jesus disse em João 15:7, se as minhas palavras estiverem em vós, vocês estiverem em mim, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Isso não é um passe livre para que as minhas vontades sejam feitas, pelo contrário. É um alinhamento de vontade entre mim e Deus tão profundo que tudo que eu peço o Senhor realiza. Mas observe que isso não dispensa a necessidade de pedir. Percebeu isso? Porque esse pedido, ele faz parte do processo de rendição que é necessário. Quando você não pede, você está dando uma confissão de arrogância. Quando você não ora, você está se confessando o suficiente. Aqui no Brasil tem uma medida chamada intervenção federal. Quando um estado da federação está dando conta da segurança pública, por exemplo, aí ele apela para a federação e a federação manda exército, manda polícia federal para poder ajudar aquele estado. Eu lembro que uma vez, anos atrás, que o governo federal era de um lado e o governo estadual de São Paulo era de outro, como é hoje também. Mas isso tem muitos anos. E aí rolou um problemaço lá em São Paulo, e estavam metralhando delegacias, metralhando postos policiais, e perderam o controle. E estava todo o povo dizendo para o governador, pede intervenção federal, pede intervenção federal. E ele não queria pedir, porque ele não queria dar o braço a torcer, de que ele não dava conta de resolver, que quem ia resolver era seu adversário político, né? Que hoje na verdade são até aliados. Até hoje até um é vice do outro. Mas na época, né, ele era um adversário. Então ele não queria dar o braço a torcer, né? Aí ele não queria pedir. E o povo pede, mas ele não queria pedir. E interessante que enquanto ele não pedia, o governo federal não intervia. E Tiago 4,3 fala assim, ó, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Isso é muito forte. Deus não está fazendo o que vocês não pedem. Vocês não se dedicam a orar. E quando pedem, pedem mal. Pedem desalinhados. Sem dedicação. Por quê? Por isso que é importante, já adiantando um pouco, que eu falo daqui a pouco, é importante que você persevere em oração, porque nessa perseverança Deus vai amadurecer o seu pedido. Porque tem muita coisa que você pede hoje que amanhã você não quer mais. Shakespeare falou assim, ó, temos que aprender a agradecer a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Já pensou? Quantos já teriam mortos aqui no dia da crise lá? O Senhor me leva. Aí passa um pouquinho, não, Senhor, eu quero ainda viver. Você será casado com aquela pessoa que você detesta hoje? Senhor, é essa? Não, Senhor, não é mais essa não. Então tem um tempo, você tem que amadurecer isso. Gente, a oração não é pra gente não, a oração não é pra Deus não, é pra gente. É para Ele nos amadurecer, para Ele falar conosco, é para Ele nos revelar. Deus já sabia o sonho de Nabucodonosor, quem não sabia era Daniel. E é orando que Daniel vai receber essa revelação. E aí entra uma coisa muito interessante de Daniel. Porque avançando um pouco na história, isso é muito legal, muda o rei, né? O império caldeu perde a Babilônia para os medo-persas que conquistam a Babilônia. Muda o rei. Daniel então perde o cargo que ele tinha com Nabucodonosor. Porque assim, qual é o resumo da história do sonho? Foi que Deus deu a revelação a Daniel. E os seus amigos, mas deu a Daniel. E é legal porque quando Daniel vai contar para o rei, Daniel começa igualzinho os outros magos. Ele fala assim, rei, o que o senhor pede, homem nenhum pode entregar. Imagina o rei pegando... Rapaz, esse cara me enrolou, me segurou aqui para me falar isso. Agora, rei, homem nenhum pode entregar, apenas Deus pode entregar. E o rei diz, mesmo papo. Entretanto, eu tenho comunhão com Deus. Entretanto, eu conheço a Deus. Entretanto, eu estou ligado a Deus. Entretanto, eu sirvo o Senhor. Gente, tem coisa que só Deus faz. Entretanto, você é filho dele.
E você está numa aliança maior do que a de Daniel, superior à de Daniel. A carta aos Hebreus é sobre isso, é estarmos numa aliança superior à de Daniel. Se Daniel era ouvido na antiga aliança, quanto mais você agora pelo novo e vivo caminho, porque você não vai no seu nome, você vai no nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dizer uma reunião, se você crê, a sua oração vai ser mais poderosa do que a de Daniel, porque a sua é no sangue de Jesus. Você crê nisso? Essa é a verdade do Evangelho. Aleluia. E ele tem a revelação, ele é exaltado no reino, ele vira governador do reino, ele promove também os 3 amigos dele. Entretanto, meus amados, muda o governo, vem um novo rei, um novo imperador, agora Dario. O que acontece com Daniel? Deus abençoa ele de novo, ele começa a crescer de novo no reino. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que pensa que a sua vida depende do patrão, do chefe da empresa, do dono, do presidente do órgão, e se mudar, e se mexer, se sair essa pessoa, minha vida acabou. A sua vida está nas mãos do Senhor. Pode mudar o líder, o cabeça, a autoridade, o patrão, o rei. Foi Daniel que disse na floração: ele é aquele que bota rei, que tira rei, ele faz como ele quiser. A sua vida está nas mãos de Deus. Muda o rei, Daniel, aleluia, continua a crescer. O rei Dario, ele, no sistema medo-persa, eles administravam com satrapias, e tem 120 sátrapas que governam o reino para ele, mas ele pega 3 para serem os mais importantes. Daniel vira um dos 3. Mas Daniel é tão excelente, que o rei fala: não, esse cara é tão bom que vai ser meu braço direito, vai ser o número 1 aqui no meu reino, vai ser o mais importante dentre todos os governadores do meu reino. Agora imagina se esse cara era trabalhador. Não era, gente. O cara se destacar no império como o melhor governador que o rei tinha, esse cara é muito trabalhador, ele é muito competente, ele é muito bom, é ou não é? Será que ele tinha pouco trabalho, gente? Sim ou não? Muito trabalho. Vou falar uma coisa. Entretanto, no capítulo 6 vai dizer que Daniel tinha um costume. Ele tinha tanto trabalho, mas ele tinha um costume do qual ele não abria mão. Todos os dias, 3 vezes por dia, aleluia, 3 vezes por dia, ele entrava no seu quarto, ele abria a janela que estava para a direção para Jerusalém. Isso não é superstição, não. É só uma maneira de conectar, de lembrar do Deus dele, do templo em Jerusalém que foi destruído, né? Para se manter conectado com a fé dele. Ele abria, é como hoje você botar um louvor para te animar, né? Você ter ali uma imagem para você olhar e lembrar daquilo que te dá esperança. E ele abria a janela, e 3 vezes por dia ele se dedicava à oração. E pela cultura judaica da época, se estima que ele passava pelo menos 1 hora em cada período desse. Então imagina um homem tão ocupado, mas que tinha 3 horas de oração por dia. Pergunta, irmão, assim: qual é a tua desculpa, meu irmão? Qual é a tua desculpa? Por que você não se dedica à oração? Porque eu estou muito cansado, porque... Aí pega a sua agenda. Tem tempo, né? Pega aquele negócio do celular que mostra o tempo gasto em cada coisa. Hoje foi 3 horas de Instagram. Tão produtivo. Vi uns videozinhos tão engraçados, né? Gente, quando a gente acredita de fato em uma coisa, a gente prioriza isso. Sabe por quê? Nossa fé está pequena, a gente não está acreditando. Quando a gente acredita, a gente vai cansado como for. Ontem ela sai cansada aqui da conferência, exausto, acabou, a gente ainda foi jantar, foi uma bênção, eu cheguei cansado. Sabe quando você chega em casa, aí depois tive que pegar meus filhos da casa de minha sogra, cheguei em casa quase meia-noite, bambo de sono, sabe? Você chega, vai largando esse sapato assim, vai largando a camisa assim, aí vai andando assim em direção à cama, minha esposa: e o banho? Aí você para assim na beira da cama e diz: ai, Jesus, olho de Tandera, tá ligado em tudo. E o banho? Olha, travei aqui, assim. Aí eu fui tomar banho, porque eu acredito em tomar banho.
Acredito que realmente, tem gente que não acredita. Mas eu acredito que realmente você tira os micro-organismos, né, do corpo, que não são bons, você, né, fica fresquinho, você dorme melhor. Eu creio nessas coisas. Aí eu fui, né, poxa, quebrado, mas fui e tal. Aí depois quando você entra também, não quer sair mais, né? Oh, que delícia. Aí você dorme melhor. Mas naquele momento de decidir se você vai ou não, você só vai se você acreditar. Você está tão cansado, você fala, mas por que eu vou fazer isso? Porque eu acredito. E quem crê de fato no que a palavra de Deus diz, que a oração do justo pode muito, que ela é essencial, que ela é fundamental na sua vida, pode estar cansado como for, ele vai dar um jeito de orar. Mas se você deixa para lá, é porque você não acredita. Está entendendo? Está faltando o quê? Fé. Está faltando meditar mais na palavra de Deus para poder ter fé. Meu irmão, eu não posso ler Bíblia que eu quero orar logo depois, porque me dá uma fé. Ouvir pregação, eu quero orar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje, depois dessa pregação aqui, você vai querer orar bastante. Mas para manter isso, você vai fazer o quê? Mais palavra de Deus. Mais palavra de Deus. A gente tem que acreditar. O que vai nos manter orando é uma fé viva. É uma fé constante. É acreditar em Daniel 3 vezes por dia. Cansado como fosse, 3 vezes por dia. Na verdade, a impressão que eu tenho é que quanto mais desafio ele tinha, mais oração ele fazia. E isso é o ideal. Mas se tem muita coisa, hoje eu vou cortar o quê? A oração. Não corta outra coisa. O que é inegociável no seu dia? Pastor, minha academia. Legal, bom isso para a sua saúde. É negociável meu curso, negociável. Legal, mas sabe a coisa mais inegociável para a sua vida, meu irmão? Seu devocional com o Senhor. Esse é o fundamento. Nada pode ser mais importante, ninguém pode ser mais importante. Não, mas tem não sei o quê. O mais importante é você ter seu tempo com o Senhor. Organize a sua vida para ter seu tempo com o Senhor. Não importa. E aí, gente, Daniel é tão dedicado à oração, ele é tão conectado com Deus, que os competidores, os outros governantes estavam com inveja dele. Disse, rapaz, a gente tem que derrubar esse cara. Como a gente vai derrubar esse cara é tão perfeitinho, ele não tem nenhum falha moral. O que faremos para derrubar ele? Só dá para pegar ele na religião dele. Ele é bem, né, firme ali na oração dele. Já sei, vamos induzir o rei, vamos mexer com o ego do rei, falar, rei, vamos fazer aqui um tempo de homenagem ao Senhor, para honrar, para te afirmar no reino. E nesse tempo, todo mundo no reino vai ficar proibido por um mês inteiro, proibido de fazer pedido a qualquer Deus, para poder lembrar que nós estamos reverentes ao Senhor. Só pode pedir coisas ao Senhor. Então faz esse pedido, porque eles tinham certeza, e quem não cumprir vai ser jogado na cova dos leões. Eles tinham certeza que Daniel não ia obedecer. Até os inimigos sabiam que Daniel não deixaria de orar. Que a nossa vida de oração seja tão firme que até nossos inimigos digam, rapaz, eu não posso não gostar dele, mas é um homem de oração, é uma mulher de oração, é alguém que busca a Deus. Eles tinham certeza disso, meu amado. Diz que John Wesley certa vez foi procurado pela rainha da Inglaterra, mas ele estava orando no quarto. E aí o mensageiro bateu na porta da casa dele, a esposa atendeu e falou, o mensageiro falou, a rainha quer ver John. E aí a esposa falou, ele não pode ir, ele está orando. E aí o mensageiro não entendeu. Onde ele parar então? A rainha está chamando ele. A esposa, conhecendo o marido, disse, meu filho, Bill, você não entendeu. Ele está com o rei dele. Dali ninguém tira John Wesley. Aleluia. A sua comunhão com o Senhor vai ser assim, meu amado. Ele vai ser a prioridade da sua vida. Os inimigos sabiam disso. E olha, o texto é lindo. Olha o que acontece. Quando manipulam o rei assina o decreto. Olha o que acontece. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando. Diferente, orando e suplicando diante do seu Deus. Ou seja, ele soube, assinaram um decreto. Eita, Daniel, assinaram um decreto que não pode orar. O que você vai fazer? Eu vou orar.
Eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Eu posso abrir mão de tudo na minha vida, mas eu vou ter a minha vida de oração. Aleluia. Meu irmão, a sua família vai louvar a Deus quando você for um homem de oração. Ah, pastor, não. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não há presente maior que você possa dar aos seus filhos do que orar por eles todos os dias. Para o seu marido, para a sua esposa. Samuel fala assim em 1 Samuel 12, ele fala assim, ó, longe de mim pecar contra vocês, pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Ou seja, eu sei o que a minha oração faz. Se eu parar de orar por vocês, é pecado. De tão importante que a minha oração é. Que você tenha consciência que a sua oração ela é tão importante, especialmente sobre quem está sob a sua influência, que parar de orar por eles é um pecado, é uma maldade. De tão importante que é. Bendito é o filho que tem um pai e uma mãe que oram por ele. Bendita é a filha que tem uma mãe que aprende a orar com uma mãe. Bendito é o marido que tem uma esposa que intercede por ele. Bendito é a esposa que tem um marido que ora por ela. Eu lembro da minha tia, que ela era uma mulher de oração, ainda é, graças a Deus. E o marido, uma época, estava frequentando umas reuniões que ela não concordava, nada ilícito não, mas ela não concordava com as reuniões, de fato, diante da palavra de Deus, não é bom. Estava frequentando, não, ele estava tentando frequentar. O que acontecia? Toda vez que ele tentava e acontecia uma coisa, ele não conseguia ir. Mas coisas estranhas, coisas esquisitíssimas. O carro quebrava, o pneu furava, não sei o que batia, não sei o que ligava. Ele nunca conseguia ir chegar na reunião. Aí ele, conhecendo a mulher que ele tinha, um dia ele chega em casa mais cedo, quando ele abre a porta do quarto, tá ela assim, Senhor, não deixa ele chegar lá. E aquilo impactou ela. Ele disse, caramba, olha quem está segurando aqui. Mas depois ele entendeu, ele se arrependeu, ele se quebrantou. Hoje é um pastor cheio do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu amado. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio de Deus. Toca no seu amigo e diz assim, ó, deixa de orar por mim não, viu? Diga assim, um dia eu vou agradecer. Um dia eu vou te agradecer. Quem sabe hoje eu sou burro, mas um dia eu vou lhe agradecer. Deixa de orar por mim não. Não tinha ameaça, não tinha nada que fizesse Daniel parar de orar. Nada mais importante para mim. Ah, mas vai cair na cova dos leões. Eu caio na cova dos leões com o Senhor. E foi o que aconteceu. Ele vai para a cova dos leões, mas o Senhor está com ele. E o Senhor o livra. E o Senhor honra o nome dele e honra o próprio Daniel. E assim vai ser na sua. Se você não abrir mão do Senhor, o Senhor estará contigo em todos os momentos, fazendo coisas maravilhosas. Mas organiza a sua vida assim, em torno, em primeiro lugar, a oração, a buscar o Senhor. Depois eu encaixo as outras coisas. Meu tempo, pastor, mas eu vou orando durante o caminho. Ótimo. Mas observe que Jesus, Daniel, Moisés, os grandes homens de Deus, os grandes mulheres de Deus, eles não só oravam pelo caminho, eles tinham tempo devocional, de parar e se consagrar. Eu disse, entra no teu quarto de intimidade, se concentra. Ah, eu oro enquanto eu malho. Ah, eu oro. Ai, já foi quantos aqui do bíceps? Como você vai aprofundar a oração assim, gente? Como? Aí eles estão naquela oração tão agoniados, você ora. Você sabe que já ora o suficiente quando você ora, passou 1 minuto. Você não está conectado. Quem já fez terapia? O que é legal na terapia é você se conectar com o seu terapeuta de tal forma que passa a sessão, você nem... Ah, eu queria falar mais. A terapeuta fala, na próxima. Hoje já foi, meu filho, né? Você passou, pagou 1 hora. Próxima você vem. E oração boa é essa. Quando você está derramando o seu coração diante do Senhor. Filipenses 4:6 fala isso, né? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. E para lançar tudo em oração, leva um tempo, gente. Se eu for falar de tudo que eu me preocupo, leva um tempo. Então que oração é essa? Que não dura 1 minuto, que não dura 5 minutos. Gente, nos voltemos para o Senhor em oração.
derramemos o nosso coração. Não abra mão de orar. Mas aí, fulaninho não gosta. Irmão, não abra mão. Se tranque no teu quarto. Priorize isso. Mas aí ameaça. Não, lógico, não seja responsável, né? Não, vou largar meu trabalho aqui porque agora eu vou. Não é sobre isso. Honre seus compromissos. Honre seu trabalho. Honre seus estudos. Mas organize a sua vida de uma forma que a oração tenha um lugar central, um lugar importante. Você acorda mais cedo. Eu lembro quando eu fui encontrado por Cristo, assim, de maneira especial, eu estava na escola. E estava durante a aula, mas eu queria muito orar. O que é que eu fazia? Eu filava a aula, brincadeira, não filava a aula. Eu ia no intervalo. Ia para a praia, minha escola na beira da praia, para a praia, ficava orando. Às vezes, quando eu ia no banheiro, eu aproveitava, por que eu estou aqui, Senhor? E falava com ele, trancava ali, falava com ele. Que tempo maravilhoso na minha vida aquele, gente. Minha esposa fala, Diogo, como é que você aprendeu tanto texto bíblico? Eu falei, foi naquele período ali. O que eu sei hoje da Bíblia, de lá para cá eu aprendi 10%. 90% foi naquele período, sabe por quê? Porque eu ficava imerso no Senhor. Mas eu já falei, Senhor, estou voltando para esse lugar, Senhor. Porque a correria da vida, o ministério, tanta coisa que você não tem mais tempo como eu tinha antes de devocional, de passar horas e horas orando e lendo para a Bíblia o dia todo, né? Uma coisa que Deus está falando comigo. Porque a gente se acumula com tanta função administrativa, coisas que você perde isso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 6, os apóstolos, diante daquele problema de distribuir os alimentos na igreja, eles falam, rapaz, a gente não pode se envolver tanto com isso. Aí levantam homens capazes para administrar a igreja, o que é uma coisa maravilhosa, importante, preciosa. Levantam os diáconos ali. Ele falou assim, Atos 6, o 10, não sei, mas Atos 6 ele fala assim, nós não podemos ficar tão focados nessa parte, porque temos que nos dedicar à oração e à palavra. Então, eles estão ensinando uma dedicação especial à oração. E todos nós, talvez líderes mais, pastores mais, mas todos nós precisamos de uma dedicação profunda à oração. Bendita é a sua casa. Eu quero enfatizar, bendita será a sua casa a partir de hoje, porque lá vai ter um homem de oração. Lá vai ter uma mulher de oração. E as coisas vão acontecer, porque você não abre mão de orar. Daniel não abriu mão de orar nem com ameaça a ele. E uma coisa maravilhosa também sobre Daniel, gente, presta atenção, foi que, voltando um pouco de novo para Nabucodonosor, quando Daniel soube do problema, que o rei queria matar os sábios, ele se isolou e foi orar sozinho, isso? Não. Tem horas que é para orar sozinho, mas tem horas que não. Muitas horas que não. E Daniel entendeu que aquele problema não era para ele levar sozinho, era para se unir com seus amigos. O texto fala que ele chegou em casa e contou o problema para os seus 3 amigos, e os 4 começaram a clamar juntos diante de Deus. Pergunta a alguém assim, quem é que ora com você? Ontem eu falei aqui sobre isso. Uma vida plena com Deus é uma vida de profunda comunhão. Se você não tem quem ora com você, isso é um sintoma horrível da sua relação com Deus. Isso mostra autossuficiência. Isso mostra orgulho. Por que a gente não busca alguém? Eu tenho vergonha de, abrir meu problema, expor a situação. Só que eu repito, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Isso mostra vínculos superficiais, como o Douglas pregou aqui maravilhosamente no final. Ele falou, quando a gente tem vínculo profundo, a gente tem liberdade também de expor fraqueza, de ser vulnerável. Que vínculo superficial é esse que você tem? A gente tem gente que nem marido e mulher oram junto. É brincadeira. Quanto mais tem outros irmãos que oram com ele. Nem marido e mulher. Às vezes eu vou aconselhar marido e mulher assim. Aí eu aconselho um, depois aconselho o outro. Aí ela está orando para ir para São Paulo. Ele está orando para ir para o Amazonas. Você diga como é que é, meu? Ela já sabe disso? Não. Aí Deus fica confuso. Você vê, eu atendo quem? Estou brincando. Mas é um nível de afastamento de alma tão grande que nem em casa vocês se conversam, vocês não oram junto por nada, vocês não clamam junto por nada. Meu irmão, Deus ordena a bênção onde há comunhão.
quando pediram a Jesus para ensinar a orar, sabe o que ele falou? Orem assim: Pai Nosso. E toda oração é no plural. Você não tem ideia. O poder da oração sozinho é aqui. Mas o poder da oração, da comunhão, da comunidade, você não tem noção. Estamos vivendo isso aqui nessa igreja exatamente nesses dias. Na sexta-feira eu recebi uma notícia, me entristeceu muito. Uma irmã muito querida, Vanessa Garrido, fez um procedimento cirúrgico e teve uma reação ruim com a anestesia. Teve uma parada cardíaca e estava em estado muito grave na UTI. E os médicos disseram que só um milagre. Só que ela faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor. E ela e a família não foram orgulhosos, não conta para ninguém, não. Ora, por favor, misericórdia, ora. Irmão, começou um monte de irmão a orar. A intercessão. Vamos aplaudir o Senhor pela intercessão, gente. Eu acompanhei o grupo. As irmãs orando, fazendo escala ali, de oração especial, clamando: Senhor, o Senhor pode. Aleluia. Eu sei que tudo pode, Senhor. O Senhor pode. O Senhor faz. Meu amado, ontem ela já foi esturbada. E eu já ouvi a voz de Vanessa dizendo: estou bem, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus é maravilhoso. Olha o que diz em Atos 12:5. Diz assim, Atos 12 fala assim: que Herodes prendeu Tiago. Pedro, Tiago e João no barquinho. Ele prendeu Tiago, irmão de João, e matou logo. Quando ele prendeu, matou, os religiosos gostaram. Ele agradou, é? Então vou pegar o próximo. O que é legal também, gente, esse Pedro aqui também, Gaiato, pegou Pedro. Ia matar, mas aí ele adiou um dia, porque tinha uma festa lá. Eu mato no dia seguinte. Nisso que ele adiou um pouquinho, sabe o que aconteceu? A igreja entrou numa campanha de oração. Atos 12:5. E Pedro então ficou detido na prisão. Mas esse mais aqui é fantástico. Aleluia. Esse adversativo aqui é fantástico. Pedro tinha um problemão, mas, aleluia, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Se você tiver vida de comunhão, vai ser assim na sua vida. Fulano, Diogo, João, Pedro, Tiago, Rafael, não sei mais nome nenhum, tô doido. Alfredo, tem um problema, mas não botei nenhuma mulher, né? Quem quer? Eu não entendi nada. Vanessa teve um problema. Vanessa teve um problemão. E Vanessa estava em estado grave na UTI. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ela. Aleluia. Sabe qual é o resultado desse aqui? Deus enviou um anjo e libertou Pedro, e para a glória dele. Irmão, não passa sozinho pelos seus problemas, não, irmão. Você está sendo bobo, meu irmão. Você está perdendo o melhor, meu irmão. O poder da unidade, o poder da comunhão, o poder do corpo, o poder da igreja. Quando nós ligamos, concordamos na terra, isso é especial no céu. Quando a gente se une, a gente demonstra para o Senhor humildade, amor. A gente demonstra tudo o que Ele quer ver: humildade, amor, graça, misericórdia. É o que Ele mais ama. Por isso que o Salmo 110 fala, né? Onde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Irmão, chama seus filhos para orar, chama seu marido para orar, chama seu mamãe. Ora junto. Tenham juntos uma vida de oração, porque isso vai ser também. Daniel foi lá e Daniel não orou sozinho. Daniel orou com os amigos naquele momento. Esther também, quando ela decidiu entrar na sala do rei e arriscar a vida, ela pediu: olha, pede para todos os judeus jejuarem por 3 dias. Jejuarem, tem por isso também orar e jejuar por 3 dias. Eu e as minhas servas oraremos por 3 dias, então entraremos lá. Olha que diferente, gente.
3 dias orando para fazer, para tomar decisão. Aí você vai, sabe, na carne, na emoção, sem orar, sem contar com, não posso contar para ninguém. Se contar, o olho grande chega. Ah, meu irmão, isso é dizer que as suas relações são carnais. Isso é o que eu preguei ontem. Por que você não se conecta? Porque você não confia em ninguém. Por que não confia? Porque não confia em Deus. Porque se confiasse em Deus, saberia que Deus abençoa a nossa comunhão. E que o Espírito dele age, mesmo nós sendo invejosos e fracos, ele age também gerando amor, gerando misericórdia. Amém? Os 4 oravam, sabe para quê? Para Daniel receber a revelação, porque quem tinha esse dom era Daniel. Os 4 oram por Daniel. E assim vai ser. Se você acreditar no Evangelho, Deus vai levantar a gente, que você não tem noção. Eles vão orar pelo seu sucesso, pela sua bênção, pela sua vitória, pela sua alegria. Você acredita nisso, meu amado? Pastor, existe gente assim? Existe, meu amado. E você tem que ser um deles em nome de Jesus. É isso que Deus tem que fazer em nosso meio. Você quer viver sozinho, isolado? Aí fica difícil, meu amado. E para encerrar, teve uma vez que Daniel estava orando, gente, e a resposta não estava vindo. Estava orando e parecia que nada acontecia. E o que você faz quando você ora e a resposta não está vindo? Você para de orar, né, gente? Eu estou orando, não está acontecendo nada, não está mudando nada, eu paro de orar, né? Não. Quando eu entendo que eu dependo de Deus e Ele não está respondendo, eu digo, é alguma coisa que Ele quer tratar aqui em mim. Não posso parar de orar. Eu vou aprofundar a minha oração. Isso é maravilhoso. Estava lá Daniel orando. Geralmente a resposta vinha rápido, mas dessa vez a resposta não vinha. O que ele começou a fazer? Ele começou a jejuar. Ele começou a se humilhar, a confessar seus pecados, pecados do povo. Ele vai se rasgando mais, porque ele entendeu que se Deus estava apertando ele, é porque Deus queria tratá-lo. Deus queria aprofundar alguma coisa com ele. Essa musiquinha aqui, estavam dedilhando daqui a pouco, em fervente oração, é linda. E tem um pedacinho dela que fala assim, né? Se orares então, sem o teu coração sentir a paz que Deus pode dar. Eu acho que é assim. Poxa, é isso, falar assim, né? É por Deus não sentir que a sua alma se abriu. Ou seja, Deus às vezes Ele deixa você mais seco justamente para te quebrantar mais. Ele tira, Ele aperta para você, porque Ele quer algo mais profundo com você. E no Salmo 51, Davi disse que um coração quebrantado Ele não resiste. Gente, se Deus respondesse muito rápido as coisas, a gente não teria relação profunda com Ele. Lembra uma vez que eu estava com problema de pele? Aí eu comprei meu minâncora. Aí não deu certo. Aí eu botei outra coisa lá, não deu certo. Aí eu falei, o nome se rende, né? Vou no médico, né? Aí marquei para ir no dermatologista. Meu amigo, foi impressionante, né? Eu achei, agora vai ser. Não, ela olhou assim, 1 minuto, ela olhou assim. É isso aí. Assinou um papelzinho, botou a receita. Toma. Ela olhou 1 minuto. Meu receita. Sim, acabou. Acabou, vai embora. Tchau. Tá bom. Aí fui na farmácia, comprei o remédio que ela passou. Passei, no outro dia estava bom. Rapaz, milagrosa. Eu fiquei assim, que mulher boa, que dá uma coisa boa. Agora me pergunte o nome dela. Posso a minha ideia. Eu não sei reconhecer o rosto dela, nem lembro nada dela. Eu sei que ela queria pegar aqui, mas não sei nada mais. Por quê? Porque, rápido. Não tem relação. Agora, se você me perguntar o nome do obstetra que acompanhou minha esposa, eu sei. Porque eu não fui rapidinho lá. Eu desenvolvi um relacionamento com ele. Você entende? Então Deus, Ele não pode responder rápido demais as coisas. Sabe por quê? Porque o melhor não é a bênção que Ele vai te dar. O melhor é a relação que Ele vai ter com você. Então você venha cá, venha mais, venha de novo, volta aqui amanhã, aleluia, que eu vou tratar mais um pouquinho.
Eu vou tratando aos pouquinhos, porque no final você vai ter não só o que você pede, você vai ter mais do que isso. Você vai ter o que você nem pede. O que eu vou fazer na sua vida. Você vai ter eu como o tesouro da sua vida. Você vai ter amizade comigo. E tem gente que fica tão amigo do médico, que mesmo não tão doente, que eu vou lá passar a falar com o doutor fulano. Tem isso, médico vai assim, eu vou lá levar um docinho para ele. Porque não é mais sobre uma enfermidade, é sobre uma relação. E Deus te quer assim, tão íntimo dele, que você agora vai lá, não só para pedir. Seja, eu, papai, passei aqui só para dizer que eu te amo. Né? Só para dizer que o Senhor é maravilhoso. Só para te dar graças. Aleluia. Quem acredita nisso? E Daniel, olha, quando ele percebeu que a resposta não vinha, ele começou a orar mais intensamente. Sabe o que era, gente? O que estava acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? Deus mandou a resposta. E veio um demônio, um principado demoníaco, e travou o anjo Gabriel no caminho. Coisa forte. Uma batalha espiritual. Daniel está orando. E por causa da oração dele, tem uma batalha espiritual acontecendo. Você não tem noção do que acontece quando você ora. Tem anjos e demônios se movendo, porque tem um homem orando. Aí o principado conseguiu segurar Gabriel 21 dias. E por que Deus deixou? Porque Deus está tratando Daniel. Quando ele disse, tá bom, já tá bom. Miguelzão foi lá, abriu o caminho. Gabriel chegou. E quando Gabriel chega, é lindo. Daniel 10:12, ele fala assim, ó. Daniel, homem muito amado. Você não sabe como você é amado lá em cima, cara. E desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas palavras são ouvidas no céu. A resposta demorou, mas desde o primeiro dia, Deus está ouvindo tudo. Deus está ouvindo tudo, meu irmão. Ele pode segurar um pouquinho a resposta, mas Ele está ouvindo tudo, continua, persevera. Mas se você não persevera em oração, sabe o que acontece? Se você está profundo, sabe o que acontece, meu irmão? Acontece que você confessa, mais uma vez, independência. Orei, Deus, eu vou fazer outra coisa. Não, por isso que Jesus conta uma parábola, Lucas 18, uma parábola, e diz assim, ele contou uma parábola sobre o dever, não é o conselho, é o dever de orar sempre e nunca desanimar. É um dever de quem é crente. Aí olha como ele ilustra assim, ó, uma viúva ficou batendo na porta de um juiz. Me atende, me ajuda, julga minha causa. O juiz não queria, porque o juiz era perverso, eu não gostava dela, e não queria julgar a causa dela. Mas ela ficou batendo na porta. Por que ela insiste com um juiz ruim? Porque uma viúva naquele tempo ali simboliza uma pessoa que não tem força social nenhuma para pressionar ninguém. E não tem outro lugar para ela ir, a não ser aquele juiz. Ele é tudo o que ela tem, por isso que ela insiste com ele. Porque ela quer muito ter a sua questão resolvida. Meus irmãos, quando você não persevera em oração, estamos dizendo para Deus que nós temos outra alternativa que não Ele. Mas quando a gente persevera, a gente diz, é o Senhor, o Senhor. Então eu vou me quebrantar, eu vou me humilhar, mas eu preciso da tua resposta, Senhor. Aí o Senhor fala assim, gente, a juiz tem hora que não aguenta e responde, né? Fala, gente, se um juiz mau atende uma viúva fraca, quanto mais o Pai Celestial, na hora certa, não vai responder os filhos dele que estão clamando a Ele noite e dia. Mas ele pergunta, mas será que quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Mas é que a fé na terra está ligada a perseverar em oração. Para encerrar, olha esse texto, eu vou pedir que coloque na tela se for possível. Lucas 22, 44. Jesus uma vez estava orando. E ao invés de melhorar, ele piorou. Já entrou no Getsemane dizendo o seguinte, estou angustiado. Minha alma está angustiada. Pedro, Tiago, João, orem comigo que estou angustiado. Ele já estava orando, mas o que aconteceu? Estando angustiado, ou seja, ele orando ficou ainda mais angustiado. Ele orou o quê? Ainda mais intensamente. O caminho não é parar de orar. O caminho é aprofundar a oração. Introduzir um jejum. É chorar. Gente, tem gente que chora vendo série, vendo filme, ouvindo música. Mas a oração é seca.
Deus vai travar propositalmente, até te quebrantar, até seu coração ser derramado na presença dele. Porque Jesus orava chorando. Está lá em Hebreus. Quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, com oração, que é a oração mais normal, com súplica, que é aquela coisa, aquele gemido, aquele grito da alma, e com ação de graça, sempre, como eu preguei semana passada, sempre lembrando das coisas boas que ele tem feito em nossas vidas. Amém, gente? Aí, a paz que excede o entendimento guardará teu coração, numa vida de oração. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos cantar essa canção? Aliás, fala o seguinte, me perdoe. Sente um minutinho de novo, me perdoe, vai, sente, porque já imaginei. Essa música, ela é lentinha, demoradinha, você vai ficar meio assim, sabe, sem graça. Fique de boa. A gente vai cantar a música e depois a gente ora junto. Aprenda essa música. Ouça no YouTube em casa. Isso aqui é essa música, essa pregação está nessa música aqui. Isso é tremendo. Olha isso aqui, ó. Vamos cantar. E eu vou atrapalhar. A gente vai cantar e eu vou atrapalhar. Olha que lindo. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir. Quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, aleluia, teu ser Ele controlar. Aí vai, só então, aí vai. Nesse momento, aleluia, você vai conhecer o poder de Deus. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, olha aí, ó, fechado, ó, ter a paz que o Senhor está sem paz, não tem a resposta. Foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser só então, aí vai ser.
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Vamos ficar em pé agora, João, para orar. Por gentileza. Deus está chamando todo mundo aqui para ser Pastor, um crente. Amém. só um minutinho. Vou atrapalhar um minutinho da atenção de vocês. Hoje é um dia muito especial e nós não poderíamos deixar, né, de dar um mimo aos nossos pastores. Hoje é o dia do pastor. E nós Legal. estamos aqui, pastor Paulo, pastor Saulo, pastora Tainã, tá aí? Não, ela não veio hoje. E assim, em forma de gratidão, Amém. agradecendo mesmo pelas pessoas maravilhosas gente, que Deus obrigado. colocou para nos pastorear. Amém. Graças a Deus. Gratidão. Eu sempre digo que nós temos os melhores pastores do mundo. E isso é verdade. Eu quero orar, né? Amém. E pedir que vocês concordem com essa oração, porque eu creio que o Senhor foi muito bondoso conosco. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue derramando da tua sabedoria, Senhor, sobre os nossos pastores, Pai. Amém. Que o Senhor, Pai, os fortaleça, os abençoe, os guie, os proteja, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, toda palavra, Senhor, venha do Senhor, Pai. Pai, continua guiando eles, continua abençoando a família, a casa, o trabalho, Pai. Que não falte saúde, Senhor, emocional, espiritual, física, Deus. Deus, nós somos muito gratos, Pai, pelos pastores que o Senhor nos deu, nos abençoou com essas vidas, Deus. Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, igreja. É uma honra. Parabéns, pastores. Abençoe. Nós temos que ter carinho mesmo, gente, com os pastores. Não é advogando em causa própria, não. Eu estava pensando esses dias, rapaz, eu estava falando com o Saulo e com o Paulo, a gente se mete em coisa que ninguém quer se meter. A gente entra em umas coisas por aqui, não tem outra pessoa, não. O pessoal, não, isso aqui não é comigo, não. Com quem é? Com o pastor. E cada coisa, meu amigo, cada situação, né, que a gente vai ali com graça e com amor e com misericórdia, né? A misericórdia que nos alcançou. Mas é uma alegria também, é uma honra, amém, gente? E é um privilégio servir e amar, mas a gente tem que realmente ter um carinho, né, com essas pessoas que se dedicam dessa forma. Amém, meus amados? Gratidão grande, né? Pode abrir ou não pode abrir? Como é que é? O pessoal deve estar curioso, né? Acho que é um cookies. Brincar, não sei. Como é que abre? Eu não sei, não abrir. Eu vou rasgar, não sei, não. Aqui, vem, Laura, aqui, abre pra mim, por favor. Gente, enquanto... vamos ver o que é, né? O que aprontaram com a gente dessa vez. Vamos ver. Misericórdia. Tô brincando. É uma caneta? Oh, glória a Deus. Que lindo. Agora só falta eu aprender a escrever. E um bloquinho com a letra D. Oh, que legal. Então, até o nome? Na caneta. Que legal, gente. Que gratidão grande, igreja. Deus abençoe vocês, né? Tem o seu aí, Saulo, também tem o meu. Você me pertence. Brincadeira. Tem o seu, olha. Coisa boa. Que lindo. Quero fazer uma oração final para encerrar. Vou te falar uma coisa. Todo mundo aqui está sendo chamado para uma vida mais intensa de oração. Amém, gente? Mas eu creio que tem pessoas aqui, Deus está chamando para ir para um nível ainda maior. Para ser um homem, sabe, de oração, mulher de oração, ainda, sabe, está ardendo em seu coração essa vontade. Rapaz, agora eu vou orar como nunca. Essas pessoas que sentem esse chamado, eu quero convidar para vir aqui. Eu quero fazer uma oração especial com você. Quem não sentir, não força a barra, não. Pastor, eu senti. Eu acho que Deus está falando comigo. Eu quero me dedicar de maneira especial. Eu quero, sabe, ter uma vida de oração que eu nunca tive. Eu quero, sabe, eu vou orar bastante. Eu quero, sabe, reunir. Então, eu quero te chamar aqui para você
Uma pessoa que talvez você, na sua lápide, você gostaria de escrever: aqui jaz fulano, uma mulher de oração, um homem de oração. Eu quero que seja uma marca da minha vida. Uma marca da minha vida, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Eu queria que você viesse aqui. Amém? Todo mundo está sendo chamado para orar, amém, gente? Mas a gente queria falar assim: não, olha, você se prepare, porque você vai levar algo especial, um ministério especial nesse sentido. Você vai carregar alguma coisa, né? Deus está te chamando para mexer com alguma coisa. Porque às vezes, gente, Deus procura uma pessoa para mudar uma história de uma família toda. Sabia? Lá em Ezequiel, Deus fala assim: eu procurei na brecha orando, não encontrei um. Se eu achasse eu não ia destruir a cidade, mas não achei um. Não achei um. E às vezes é você quem está faltando. Você é a pessoa que vai se posicionar, através da sua vida, uma obra linda acontecer. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nessa igreja, nessa cidade. Eu não sei. Neemias orou 4 meses e Deus entregou a restauração de Jerusalém na mão dele. Aleluia. Eu não sei o que Deus vai entregar nas suas mãos, mas eu sei que se você se alinhar com o Senhor em oração, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. É tão lindo isso de Neemias, e ouça, porque Deus vai fazer isso com muita gente aqui, presta atenção. É tão lindo isso de Neemias que ele ora 4 meses. Finalmente, depois de 4 meses gerando em oração, vem a oportunidade. O rei pergunta: sim, mas o que é que você quer? Sabe o que Deus fala? Ele não falou logo para o rei, não. Ele disse: peraí. Ele foi orar. Senhor, abriu a porta. Eu não confio em mim mesmo. Me dá direção, me dá graça. Ele ora de novo. Aí ele volta: rei, eu quero isso. Assim vai ser a sua vida. Você vai marcar a reunião para depois da oração. Você vai dar a resposta depois da oração. Você vai tomar a decisão depois da oração, depois de um tempo de oração. Você sentir que amadureceu. Você sentir, gente, sabe uma coisa que me angustia às vezes como líder? É isso: meu Deus, tem que tomar decisão. Tem uma decisão agora. Não, segura aí, rapaz. Tem que orar um pouco sobre isso. Tem que perceber um sim do Senhor, uma graça, um favor, um sinal, uma paz. Eu quero perceber, eu quero crer que eu orei o suficiente por isso. Mas esse mundo quer que a gente fique tomando decisão todo dia, às vezes decisões que vão definir a nossa vida, a nossa família, nosso futuro, com base numa emoção, numa pressão. Não, meu amado. Deixa o mundo ter o tempo corrido deles. Nós temos um tempo no passo do Senhor. Mas vale demorar um pouquinho e tomar a decisão certa do que tomar um monte de decisão errada e se arrepender. Amém, gente? A gente vai orar antes. E benditas famílias que vão ter a partir de hoje homens e mulheres de oração na sua casa. Meu amado, aleluia. Eu posso ver algo tremendo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Já posso ver. Se todo mundo está dizendo que vai orar aqui, orar, meu amigo, essa igreja aqui não é. A igreja que a gente vai construir está pequena já. Porque um homem de oração, uma mulher de oração, ele move as coisas em volta dele. As coisas vão acontecer. O oração do justo pode ir muito em seus efeitos. É tudo efeito. Você começa a orar aqui, você está cheio do Espírito Santo, você nem falou com a pessoa do lado aqui, ó, a pessoa começa a sentir a presença de Deus. Já vi isso. Você começa a orar, você começa a se consagrar. Você nem falou com o seu colega, ele chega e você: rapaz, eu queria ir para a igreja, me leva para a igreja. Você? Eu quero ir para a igreja. Por quê? Eu não sei, estou sentindo. Pregue para mim aí. Ele pede para você pregar para ele. Do nada, vocês lhe procuram. Talvez que eu fiz uma experiência muito legal. Eu falei: eu vou ficar uma semana dentro do quarto. Eu só saía para ir no banheiro. Eu era solteiro ainda. Eu chamo de a semana maravilhosa. Eu podia fazer, estava nas férias. Foi uma semana do quarto orando. Meu irmão, que semana foi aquela? Agora, isso eu não estou ensinando como religioso. Então, tem gente que diz: o segredo é esse, né, pastor? Como, pastor? 7 dias, né? 7 dias? Não é sobre isso. Não é sobre tem que ser tal hora, tal dia. Não é sobre isso. É sobre buscar ao Senhor, se dedicar, fazer disso a prioridade. Jesus fazia isso. Ele se retirava para orar, no meio das coisas, ele falou: não, vou parar tudo e vou orar. Ele era Deus. Ele parava toda hora para orar. E assim é a vida do servo de Deus. Amém, gente?
Quem crê que a sua vida vai ser assim a partir de hoje? Você crê nisso, meu amado? E alguns vão ser intercessores, meu amado. Se nós aprendermos isso, lembre, em comunhão. Porque tem coisa que só vai acontecer quando você, chamar um amigo, 2 amigos, 3 amigos, reunir ali, porque é aí que Deus vai fazer. Meu irmão, se a gente fizer isso, eu fico até preocupado com o que Deus vai fazer. Preocupado em bom sentido. Porque é tanta coisa que vai acontecer. Ore por mim, para eu ter mais coragem ainda. Amém, meus amados? Quem vai ser um Daniel, uma Daniela nesse tempo? Um homem de oração. Não abre mão de orar. Vamos orar junto. Pai querido, aqui estamos em Tua presença. E Pai, Daniel foi um homem maravilhoso, honrado, uma referência para a gente. Mas Daniel, Senhor, estava num tempo inferior ao nosso. Não porque merecemos, mas porque a Tua graça nos colocou num tempo em que as portas dos céus estão mais abertas para nós. Porque nós não oramos em nosso próprio nome. Nós oramos no nome daquele que morreu na cruz por nós. Pai, nós não podemos perder essa oportunidade de viver em Tua presença, de comungar com Teu Espírito de maneira tão profunda. Pai, eu te peço, nos torna homens e mulheres de oração. Nos carrega para esse lugar de oração, Senhor. Como Daniel, que diante de grandes problemas, quando nós não sabemos o que fazer, nós digamos, eu vou orar. Homem não pode resolver, mas há um Deus no céu, a quem eu tenho acesso, que é meu Pai, e eu vou falar com meu Pai sobre isso. Aleluia. E quando vier pressão para que não oremos, pressão do trabalho, pressão da família, dos inimigos, do diabo, da carne, a gente vai dizer, pode vir a pressão que for, eu não deixarei de orar. E assim como Daniel orava 3 vezes por dia, independente da situação, os nossos períodos de oração serão inegociáveis. A nossa vida de oração será aleluia. Eu estou sentindo uma unção tão tremenda que eu creio que Deus vai fazer algo muito poderoso. Serão inegociáveis, Senhor. E nós também não nos isolaremos, Senhor, porque sabemos que tem coisas que o Senhor só faz na comunhão. E alguns não, serão nossos com o Senhor, mas tem coisas que levaremos para os nossos irmãos, compartilharemos com eles, pediremos ajuda. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero parar um pouquinho a oração para te falar uma coisa. Olha, tem muita gente que vai ser curada psicologicamente e fisicamente quando tiver coragem de conversar com alguém e receber uma oração. Esse seu orgulho está lhe afastando da bênção. Tiago 5,16 fala assim, confessem vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, e a oração da fé salvará o doente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão, não deixa o orgulho te travar, não. Na comunhão Deus vai fazer coisas maravilhosas. Meu Pai, eu oro ao Senhor para que tenhamos coragem de ter comunhão profunda, meu Pai. E por último, quando a resposta não vier, nós não vamos parar de orar. Quando a resposta não vier, a gente vai jejuar, como Daniel fez. A gente vai aprofundar. Quando a resposta não vier, é um chamado do Senhor para ter mais intimidade, quebrantamento, arrependimento. Nós vamos intensificar a oração, porque sabemos que uma hora a resposta virá. Pai, para Tua glória, levanta aqui homens e mulheres de oração, Senhor. Levanta, meu Pai, é o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus. Eu oro especialmente aqui por esses que estão aqui na frente, Senhor, que estão declarando, meu Pai, que querem se posicionar de uma maneira diferente, de uma maneira especial, extraordinária, como colunas de oração. Que o Senhor pode contar com eles, porque eles vão se posicionar, meu Pai, como Samuel, que sabia que a oração dele era tão fundamental que disse, se eu parar de orar eu estou pecando, porque eu não posso parar de orar por vocês. Que eles sejam, Senhor,
consagrados pelo Senhor para ser homens e mulheres de oração nesse tempo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre você e sobre a tua casa, e quem crê diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, vá em paz, Deus te abençoe.